Vamos ler? Podem ler? Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumento de justiça. Então é uma negação. A minha entregar meu corpo à imoralidade, mas eu preciso entregar a minha vida ao culto e adoração ao Senhor. Então, só quando nós entendemos nosso culto e adoração a Deus, é que nós exercemos a autêntica racionalidade. O texto diz então que esse é o nosso culto racional. Latreia então logicon. Latreia é adoração. Logicon é racional. Mas lógico ali significa, então, ou racional significa coerente, significa consistente. Não é, então, razão em oposição à emoção. O culto tem que ter emoção. Hoje de manhã, o pastor Alessandro, eu cheguei depois, mas o pastor Alessandro disse que ele ficou arrepiado, porque ele gosta quando o pelinho levanta. Isso é emoção. Mas aí o mais racional aqui não é razão em oposição à emoção. Não é isso. Porque tem gente que acha que o culto, aliás, o pastor Daniel já sabe, quando eu cheguei lá em Barcelona, teve gente que se afastou da igreja. Presta atenção, vocês que me conhecem há 30 anos. Eles disseram que eu era pentecostal. Fala Deus. Teve gente que se afastou porque eu era pentecostal. E qual é a minha manifestação de ser pentecostal? É que eu levanto a mão de Deus. Tem gente que é culto igual soldadinho de chumbo. Tem que ficar quietinho, O pessoal lá da igreja, o pessoal da mídia fica doido comigo, porque eu sou assim, eu não fico parado no culto. Eu tenho pastores seminários que ficam parados no culto. Mas se eu ficar parado no culto, você pode crer que eu estou com alguma dor de barriga. Eu não consigo. É na minha natureza. Eu tenho que sair, eu tenho que andar no meio. Faz barriga. Aí eu virei pentecostal. Não fala, não sabe associar, não, dissociar conteúdo de comportamento. Não sou pentecostal, porque eu não sou pentecostal. Aliás, eu sou pentecostal, porque eu sou vindo lá do Pentecostes, fui batizado com o Espírito Santo. Nesse caso, eu sou penteca. Sapatinho de fogo. É canela? Não é sapatinho, não? Eu estou desatualizado? Só que eu sei que esse negócio de fogo tem perigo. Fogo tem negócio de juízo de Deus, Então, eu preciso entender isso direitinho, tá? Você entender isso direitinho. Então, o nosso culto, ele é um culto que tem racionalidade. A racionalidade é lógica, ou seja, eu sou coerente. Aquilo que eu sou aqui, a minha adoração que eu presto a Deus aqui, eu sou adorador em qualquer lugar. Eu não saio do culto, eu não saio do ambiente do culto e estou lá de fora, quando eu estou indo para a cantina, fofocando do irmão. Não tem lógica, não tem consistência, não tem coerência. Quando Paulo diz que é o culto racional, é esse culto em que nós temos lógica e consistência, coerência. Temos uma vida condizente com aquilo que a gente diz perante o Senhor. A nossa devoção não é uma devoção meramente religiosa ou ritualística. A nossa devoção ela vai acontecer em todo e qualquer lugar. Deus está comigo em todo lugar. Deus está comigo nos meus negócios. A Bíblia diz que tudo que você fizer, seja palavra ou por obra, seja para a glória do Senhor. Então eu vou fazer um negócio, eu tenho uma proposta,
Essa proposta, ela então conflita, ela estabelece um conflito com os princípios de Deus. Então, eu digo assim, eu adoro a Deus, então eu não vou fazer esse negócio. Eu sou, lógico, eu sou coerente, eu sou consistente. Então eu preciso entender isso. Que não é meramente razão, mas é então consistência, coerência. E o mundo, de maneira geral, acha que a racionalidade é então propriedade dele. E a Bíblia diz que eles cometem uma grande falácia, um grande engano, porque eles dizem sábios e tornam-se loucos. Meu querido irmão, minha pergunta para você é essa nesse momento. Como você tem cultuado a Deus? Como tem sido o seu culto a Deus? É o culto vivo? É o culto santo? É o culto agradável? É o culto racional? É o culto que é dirigido somente a Deus? Para eu, então, ficar fora do sistema, para eu cair fora do sistema, eu tenho que avaliar o meu culto. Como é que eu culto? Como é que é a minha adoração? Segunda coisa, o segundo parâmetro é o parâmetro da configuração da mente. Nós temos aqui um especialista em informática, Jorginho, Jorginho, ele cuida dos meus computadores desde o tempo, então, da internet era discada, né? Você está achando que você é novo assim? Não. Não é não. Toma consciência. Mas a verdade é que ele cuida muito tempo. E aí ele sabe o que é a configuração. Como é que você configura uma? Nós temos que configurar também a nossa mente. Configurar então a nossa mentalidade. E olha só o que diz o texto. Pode ler. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma outra tradução diz: não vos conformeis a esse mundo. E algumas pessoas acham que não se conformar é começar a falar mal. Eu não me conformo com isso, eu não aceito isso. Não se conformar é não tomar a forma. Então eu costumo dizer, né, que se você quiser fazer um bolo com formato de estrela, você tem que pegar uma forma que tenha formato de estrela. Você tem aquele bolo que é do tabuleiro, né? Então é um bolo retangular, bolo redondo, forma redonda. Bolo pneu, você conhece o bolo pneu? O bolo pneu aqui tem um buraco no meio, tá? Bolo pneu, tá? Então você coloca a massa ali. Então significa que eu me torno aquilo ou aquilo que me formata, onde eu coloco então a minha mente para ser formatada, ou para ser configurada. Então, esse parâmetro, então, é um parâmetro que vai nos ajudar a dizer: sistema, estou fora, caio fora de você. E aí, então, o que nós temos? Nós temos ali duas ações. Uma ação negativa. Qual é a ação negativa? Eu me nego a entrar na forma do mundo. Ele quer me moldar. Ele quer me fazer pensar. Ele quer me fazer, então, agir conforme ele age. Eu não me coloco nessa forma. Eu não me coloco nessa forma. Só que nós temos um sociólogo. Ele viveu por causa, ele é polonês, judeu polonês, e aí ele então interpretou essa sociedade desse último século como uma sociedade de moralidade líquida, zignital. O que é? O líquido, aquilo que é líquido, ele toma o formato de onde ele foi colocado. Se você tem uma garrafa comprida, se você tem uma garrafa chata, qualquer tipo, então a água, então a nossa sociedade é assim. Ela está se colocando em qualquer forma, ou ela está se tornando aquilo que a forma então lhe põe. E o texto está dizendo que você não deve se conformar. Você não deve colocar a sua vida na forma que o mundo oferece. Então, eu tenho que me negar a ser moldado pelo mundo. Esse mundo é o cosmos.
Esse mundo é um esquema, ele é um sistema. E aí nós temos outra palavra aqui, que é a palavra, lá nós temos a palavra esquema. Agora, no versículo 1 a palavra é esquema. No versículo 2 a palavra é transformar, é metamorfer. E o esquema, ele está no aspecto exterior. Mas a metamorfose, ela acontece a partir, então, dos mecanismos interiores. Um dos óbvios exemplos é a borboleta, né? Aquela lagarta que vira borboleta, na essência ela é borboleta. Ela está vivendo como lagarta, em determinado momento, no estado da lagarta. Mas ela é uma borboleta. A essência dela é ser borboleta. Tem alguns que atrapalham e matam ela, né? Aí, ela não vira borboleta. Mas a essência da lagarta é ser uma borboleta. Você está no mundo que te dá uma forma, que quer te impor uma forma, mas você não é esse mundo. Você não deve ser formatado por esse mundo. Então, a ação negativa é que eu preciso me negar a ser moldado pelo mundo. A Bíblia, o texto diz, então, não se amolde ao padrão desse mundo. Phillips está uma outra tradução, essa é uma paráfrase, tá? J.B. Phillips diz assim: não permita que o mundo ao seu redor sufoque você até que te amolde aos seus padrões. O mundo tenta sufocar você para te amoldar aos padrões. Ele hoje usa a mídia, ele usa livros, ele usa filmes, ele usa séries. Aí, o jovem de hoje, né? O jovem de hoje critica os velhos, né? Diz assim: velho é noveleiro. Ele é noveleiro da série. E ainda tem um negócio assim: vocês fazem maratona. Aí lá na igreja eu falo para o jovem que o Samaria chega um troncho na escola dominical, que passaram a noite, de sábado a domingo, colocando em dia a série. Eu não aguento série. Eu nunca aguentei novela, quanto mais série. Mas tudo bem, vai para vocês. Tudo bem, você gosta, né? Por exemplo, a Maria, vou entregar a Maria. Aí ela disse que ela não entregava. Assim que ela mandou uma figurinha para mim, e aí tem assim: aqui pastor que fica falando da mulher no púlpito. Então eu não vou falar, vou deixar vocês levar. Mas olha, eu estou falando dos novelas e de série. Tem gente que gosta de série. Mas o que essas séries estão trabalhando na sua mente? Quais são os conceitos? Quais são os valores? Irmãos, as artes foram usadas ao longo do tempo da história para, então, estabelecer cultura, estabelecer valores. No início a gente fica assim, né? Eu me lembro da década de 70, que foi a época da pornochanchada no Brasil. Quem não sabe o que é isso, olha lá no Google, não olha as imagens, olha só o conceito, tá? O que é uma pornochanchada? Aí, o pessoal começou a bater na pornochanchada, porque o cinema brasileiro é imoral. Aí o pessoal começou a falar de nu artístico. E a gente começa então a aceitar, não é imoralidade não, é nu artístico. Você sabe que até os conceitos das palavras mudam? A sociedade começa a mudar o significado das palavras. E aí a gente começa a engolir. O mundo, ele então te sufoca até que você se amolde. É intenso. É lavagem cerebral. É todo dia. É dessa maneira. E você começa a ouvir. E coisa, mas assim, Maria nos conta a respeito de uma pedagoga que a prefeitura de Vitória, quando ela trabalhava, começou a impor que os professores
os pedagogos, os diretores viessem a participar desse processo de ideologização de gênero. E assim, não, isso é. Aí um dia a prefeitura mandou uma intimação. Você tem que ir, senão você vai ter represália. Sufocamento. Você vai ter que ir. Senão vai ter represália. Aí ela foi. Quando ela voltou com um discurso mudado. Ela dizia assim para as pessoas: gente, mas essa gente sofre muito, a gente tem que ter um coração aberto para acolher como eles são, porque eles não viraram, eles não se tornaram assim, eles nasceram assim. Você sabe? O homossexualismo mudou, foi mudando ao longo do tempo. Primeiro, a Organização Mundial de Saúde classificava como doença. Depois, ela passou a ser uma escolha. E cada um deve ser respeitado com as suas escolhas. Hoje não. Ela não tem escolha, ela nasceu assim. Você vê como é que o conceito está mudando? Isso é o sufocar do mundo. É o mundo começando a impor a sua agenda sobre nós vendo aceitando. E a gente normaliza aquilo que não é normal. E a gente começa a achar que a Bíblia precisa ser ressignificada. E a Xuxa propôs que ela pudesse ser reescrita. A teóloga Xuxa, pós-doutorada em teologia. Então nós temos essa situação. O mundo tenta sufocar. Então, essa ação é ação negativa. Eu não posso deixar, então, ser rodado pelo mundo. E por que não posso? Olhe bem. E parou. Não, parou. O sistema do mundo é transitório. O sistema do mundo é transitório. O que diz o texto? A forma presente deste mundo está passando. Segunda coisa, é um sistema que se renova. Ele se renova a cada período de outra roupagem. Mas é ter o mesmo conteúdo, tá? E o esquema é forma exterior. Eclesiastes diz isso, os sábios dizem assim: olha, o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, se fará. De modo que não há nada de novo por baixo. Não. Paulo está falando desse esquema do século I da nossa era. O escritor de Eclesiastes está falando do esquema 1000 anos antes. 3.000 anos antes. Ele está dizendo: a coisa vai se repetir com a nova roupagem. Com nova roupagem. Mas é a mesma coisa. É a mesma corrupção. Como a história simplesmente se repete, a NVT diz: o que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. O sistema do mundo é fadado ao fracasso. Tá? Sua modernidade líquida será subjugada pela nova ordem divina. A Bíblia vai dizer, olha só, vamos ler juntos? Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém? Amém. Muito bem. Então, olha lá. Ainda nas ações, nós precisamos ter uma ação formativa. Qual é a ação formativa? É a transformação afirmativa, né? Ação afirmativa. É a transformação da nossa mente. É a metamorfose, metamorfe, que não é só uma forma exterior, mas é uma forma interna. Porque, então, ela é da nossa mente. É da nossa mente, da nossa forma de pensar. E aí nós precisamos ter reflexão. Nós precisamos, então, aprender a pensar. O mundo quer nos fazer repetir os seus atos, os seus mecanismos, mas nós precisamos aprender a pensar. Olha bem, e aí isso se evidencia na rejeição do esquema do mundo. Do esquema do mundo. E inegavelmente isso depende da revelação divina. Meu querido e minha querida, eu falei que gente se alimenta de série, os livros, as reportagens, aí você precisa ler. Você precisa estudar a Bíblia. Me lembro que um amigo meu se passou mal vergonha na igreja, porque a filha dele disse assim que ela queria cantar. Ela queria cantar.
E aí o pessoal da igreja disse assim, vamos deixar ele vai levar. E aí no dia que ele nem desconfiava, eu colocar a menina para cantar. E ela cantou 2 musiquinhas, rapidinho. Assim, se o diabo te chamar, você não vai? Não vai. Se o diabo te chamar, você não vai. O diabo é cara, vai muito bom, ele é cara de pau, mas se te chamar, tudo legal. Antes de tirarem ela, ela diz assim, olha, crente que deixa a Bíblia na gaveta, vai para o inferno, bater papo com o capeta. E aí, ele disse que eu fui envergonhado, não, mas ela contou 2 coisas certas. Crente que deixa a Bíblia na gaveta, vai para o inferno, bater papo com o capeta. E ela está dizendo aqui o que está dizendo. Se o diabo te chamar, não vai. Não vai. Porque o diabo é muito mau, ele é cara de pau. Mas se Cristo te chamar, legal. Não, nós precisamos resistir. Nós precisamos ter ação objetiva. Pega a sua Bíblia. Há quanto tempo você não lê a sua Bíblia? Contas que uma senhora, crente, ela estava voltando à igreja. E aí, o pastor foi lá visitar, né? O pessoal fica assim, né? Pastor visitar. Não, pastor. Ungidão, tem que ser ungidão. Né? O diabo não pode, o professor de escola não pode, né? Tem que ir um ungidão, porque só a oração do ungidão é boa. Né? Metade da igreja vai visitar o irmão no hospital. Aí, quando ele sai do hospital, cura, ele diz assim, estou muito contente, Jesus me curou, mas a igreja que foi me visitar. Quem foi a igreja? Que não foi? O ungidão. O ungidão foi. O ungidão chegou lá, e aí conversou com a irmã, dizendo assim, pastor, o problema é que eu perdi meus óculos, aí eu fico envergonhado, porque o pessoal lê a Bíblia, eu não leio, eu fico lá, né? E aí o pastor ouviu as ponderações dela, e aí terminou a visita, o pastor disse assim, olha, eu vou lá para a irmã, eu quero ler um texto, mas eu quero ler um texto na sua Bíblia. Aí não busca a Bíblia para ler. E a irmã coçou a cabeça, disse, não pode dizer. E ela começou a procurar a Bíblia. E o pastor só estava ouvindo o barulho lá no bagunça para lá. E aí ela chegou lá na copa, aí tem aquele armário da copa, ela enfiou a mão, puxou, aí o pastor ouviu barulho de copo. E aí, de repente a irmã vem com a Bíblia. Quando ela abre a Bíblia, o óculos já está dentro da Bíblia. Ela perdeu o óculos dentro da Bíblia, porque tanto era o tempo que ela não lia a Bíblia, que era o tempo que ela tinha perdido o óculos. Então, às vezes a gente perde a Bíblia. E é interessante hoje que é muito fácil da Bíblia, né? Por exemplo, né? Eu estou lá em casa meio assim, será que eu faço? A Deus fica me impressionando, diz que eu sou acumulador. Porque eu devo ter lá umas 15, 20 traduções de Bíblia. E aqui, não tem nada. Mas aí eu falo assim, a minha eu grifo. Aí diz assim, também pode. Eu estou meio assim, né? Não sei se eu mudo, porque a minha mudança, quando eu mudei para Barcelona, aí eu devo mudar, aí o irmão que é caminhoneiro sentou comigo e disse assim, pastor, se o senhor quiser, eu posso fazer a sua mudança. Eu fiquei lá 2 meses, fiquei morando 2 meses lá no Brasil em lugar. Eu disse, pastor, se o senhor quiser, eu posso colocar no caminhão. Se eu posso colocar até uma carreta assim, leva a carreta. Aqui tem um menino aqui que me ajudou na mudança. Lucas me ajudou? Cadê o Lucas? Lucas Rossi. Acho que o Lucas ajudou. Mas a gente encheu a carreta e ainda tive que trazer coisa no carro. Mas a maior parte é livre. A maior parte é livre e material da Marília. Não tem que fazer essa mudança. E aí eu estou aqui, né, num conflito, né, porque está tudo no celular, não sei o quê, né, e eu estou, né, meus sermões eu já não faço com papel, tá, eu evoluí, olha só, que passo precioso, né, então não faço mais arquivo de sermão no papel, né, aí sabe que eu tenho que colocar na nuvem, né, então, vamos lá, né, meus irmãos, é preciso ler a palavra, é preciso estudar a palavra, é preciso meditar na palavra, é preciso memorizar na palavra, é preciso, então, aplicar a palavra à nossa vida.
Sem isso a nossa mente vai ser maculada, vai ser trabalhada pelo mundo. A internet é uma beleza. Mas, meus queridos, por exemplo, eu gosto muito da discussão política. E quando eu estou lá pesquisando lá no meu computador, aí de repente vem um trocinho da política. E aí me dá uma vontade de ir lá. E aí, porque eles têm lá meu perfil, meu algoritmo, né? Outro dia eu falei logaritmo, não, é algoritmo. É meu algoritmo. E aí eles sabem que eu gosto. E aí fica me tentando, porque eu tenho que me concentrar na palavra que me transforma. E eu preciso disso, e a gente precisa disso. Então, sem palavra, sua mente não vai ser transformada. Essa é uma ação ativa. Então, transforme-se pela renovação da sua mente. Esse século me ameaça colocar o cliente no seu molde, mas a vida deve ser vivida de acordo com a nova era, com o século vindouro. Então, João vai dizer o seguinte em relação a esse mundo. Vamos ler? Tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, é a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olhe bem, nós somos impulsionados por aquilo que a gente vê, por aquilo então que nos apetece, por aquilo então que nós desejamos ser. Isso aconteceu com ela. Ela foi atraída pela concupiscência dos olhos. Desejo? Ela viu que a árvore é boa para se comer. Então ela viu. Primeiro ela então desejou comer dela, foi desejo. E depois então ela teve uma aspiração. Satanás disse: o dia que você comer, você vai ser como Deus. Esses três impulsos, eles nos levam a nos afastar de Deus. Mas esse mundo que nos oferece através desses três impulsos, ele passa. Então nós precisamos então reprogramar o nosso pensamento, reprogramar a nossa atitude, reprogramar então as nossas posturas com relação à vida. Olha bem, então vamos lá. Então isso resgata a nossa identidade. E sabe que uma das coisas que nós precisamos saber é quem nós somos. E sabe o que a Bíblia diz que você é? Paulo vai dizer. Aliás, eu estou em Romanos, usei muito Romanos, não é isso? Vamos lá, ler juntos? Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você é irmão de Jesus. Você, então, está sendo construído, reprogramado para restaurar em você a imagem de Cristo Jesus em sua vida e em seu coração. Nós vamos alcançar um resultado satisfatório. Qual é o resultado satisfatório? Sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa significa então que ela é correta. Agradável significa que ela cumpre os desejos de Deus. Perfeita, ela alcança o seu verdadeiro alvo. Olha só, aquele então que faz a vontade do mundo passa com o mundo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa vontade é o quê? Boa, perfeita e agradável. Boa, agradável e perfeita. E olhe bem, isso então é derivado da renovação da nossa mente. O mundo e os seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, olha bem, quem tem configurado a sua mente? Qual é o técnico que tem feito a configuração da sua mente? É Deus ou o sistema do mundo? Quem tem configurado? A quem nós temos entregue a nossa mente? Então, o sistema do mundo quer tomar o nosso corpo e quer tomar a nossa mente. Quer tomar o nosso corpo para que nós possamos viver distantes de Deus em prazeres destrutivos. Que não são só prazeres sexuais, mas são todos os tipos de vícios e todos os tipos de conduta que nos afastam dos valores de Deus. Ele quer tomar a nossa mente para retroalimentar a nossa mente com conceitos que nos mantenham afastados de Deus e dos seus propósitos. Segundo, o grande objetivo do sistema
é o domínio da vida humana. É o domínio da sua vida. O sistema quer tomar a sua vida para si. Ele afeta a sociedade como um todo. Ele afeta as artes, ele afeta a família, ele afeta até a igreja. Ele tenta penetrar na igreja. Ele tenta nos manipular, ele tenta nos conduzir para os propósitos dele. Ele quer subjugar o cristianismo. Ele quer subjugar o cristianismo afrontando assintosamente. Você sabe, uma das maiores necessidades, entre as necessidades humanas, tem a necessidade de comer, né? Tem necessidade de vestir, tem necessidade de lazer, mas há uma necessidade humana de aceitação. Nós queremos ser aceitos. E o mundo que nos manipula, ele diz assim: se você não pensar como a gente pensa, não agir como a gente age, não então se comportar como nós nos comportamos, você está fora. Eu disse: glória a Deus, eu estou fora desse sistema. Eu quero ficar fora desse sistema. E você tem que querer ficar fora desse sistema. Você tem que querer cair fora, porque Deus construiu uma comunidade de fé para que você possa então sustentar os valores e viver os valores. Se o mundo te rejeita, disse Jesus aos discípulos, sabe que ele também rejeitou. Estar com Jesus é estar com aquele que vai nos levar à presença de Deus, vai nos fazer aceitos por Deus. É melhor ser aceito por Deus do que ser aceito pelo mundo. É melhor agradar a Deus do que agradar ao mundo, porque o mundo passa, os seus desejos, as suas atitudes, os seus comportamentos passam, mas somente aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, para ficar fora do sistema, em termos de não cair sobre o seu domínio, isso aí que é entrega total à adoração ao único Senhor. Segundo, renovação da mente sobre os princípios estabelecidos pelo Senhor. Você possa ter a sua mente renovada e o seu corpo completamente entregue em adoração ao nosso Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Fique em pé nesse momento. Vamos falar com Deus. Olha para o seu irmão que está do lado. Talvez ele esteja sofrendo pressão como você sofre. Todos nós sofremos, irmãos. Todos nós sofremos. Você não pensa que você é pastor e eu não sofro, não. Eu sofro. Todos nós sofremos. Os valores do mundo querem se impor a nós. Mas nós precisamos não colocar a nossa vida sob a forma dele e exercer uma adoração, seja uma adoração consistente ao nosso Deus. Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado a Deus por esse encontro aqui, esse primeiro encontro. E nosso pedido nesse momento, ó Deus, é para que o Senhor realmente nos leve, meu Senhor Deus, a andar sobre os parâmetros que a Tua palavra estabelece. Que o primeiro parâmetro, ó Deus, de uma adoração sem volta ao Senhor, de uma dedicação inteira, de uma entrega total de nossas vidas, ó Deus, para ter o Senhor como nosso único Senhor e como nosso único objeto de adoração, ó Deus. Que essa realidade se concretize na vida de cada um de nós. E que as nossas mentes, ó Deus, possam ser reprogramadas dia após dia pelo Teu Espírito, ó Deus. A partir dessa adoração, Senhor Deus, a partir, ó Senhor Deus, desse relacionamento que nós estabelecemos contigo, por causa, por intermédio e no nome de Jesus. E ó Deus, era nos dirigindo a Ti, por intermédio dele, é que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe, podem sentar-se.